Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai um gole da divina vontade à minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de teus olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Eu vou partilhar o meu entendimento sobre a formação da Santa Faustina, parte 5. Ela citou num trecho sobre a missão dela, qual seria a missão dela, que ela tinha conhecimento de qual era a missão dela e que ela faria de tudo para fazer essa missão, que nada iria impedir ela de fazer essa missão. E aí eu fiquei pensando, de início eu pensei assim, mas eu não sei ainda qual é a minha missão. Eu vou ficar aqui fazendo os atos na divina vontade, fazendo minhas orações, fazendo o que a Aline me pede, que eu vejo muito como que a Aline me pede é como se Jesus me pedisse. Eu não olho para a Aline, eu olho para Jesus, não só a Aline, todo mundo. Todo mundo que eu considero assim como superior a mim, e como a Aline é a fundadora da missão, ela é superior a mim nesse grupo, nessa formação, nessa caminhada. Ela é minha guia, então eu devo obediência a ela. Eu estabeleci as pessoas que eu devo obediência, o meu chefe no trabalho, aqui na minha casa o meu esposo. Eu sou intercessora de uma associação, tem um grupo de oração, tem a líder, eu obedeço a ela. E eu sei que eu sempre vou estar fazendo a vontade de Deus, obedecendo a essas pessoas. Mas aí depois eu parei para pensar, eu tenho sim uma missão. A minha missão é viver o dom da divina vontade, ler os escritos da Luísa, meditar. Para quê? A missão maior é trazer o reino de Deus. É fazer Jesus reinar aqui na terra, assim como no céu. É o cumprimento do Pai Nosso. Quem abraçar esse dom, quem está à procura de viver esse dom, é essa missão que vai ser cumprida. A Santa Faustina tinha a missão da obra da misericórdia, e nós, os filhos da divina vontade, temos a missão de fazer Jesus reinar aqui na terra. Ah, mas você está sendo muito pensando alto demais. Não, eu penso alto mesmo, porque como eu já falei em outras vezes, a gente vai lendo o livro do céu e vai tendo esse entendimento. Eu mergulho no mar da esperança, que é os méritos de Jesus. E ele lá diz com todas as letras, quem espera tudo, obtém tudo. Eu espero cumprir a minha missão. É isso que ele fala no livro do céu. Os filhos da divina vontade vai trazer esse reino de Deus para a terra. E é isso que eu vou fazer. Eu vou viver aqui a minha vida, não importa o que eu tenha que fazer para isso. Eu sei muito bem qual é a vontade de Deus para minha vida e eu vou fazer. Não importa se eu vou sofrer, se eu vou ser crucificada, se eu vou sofrer humilhações, se eu vou passar por provações, se eu vou passar por muitos testes que a gente passa, eu vou fazer. E os testes sempre vai ter. Eu sempre, desde que eu ainda me considero um bebezinho, caminhando bem devagar, mas eu vejo a minha perseverança e eu vejo os frutos, eu vou colhendo os frutos a cada dia. Ainda passo por muitos testes. Às vezes o teste não é uma coisa assim tão real. Você vai, vai perder seu marido, não sei, alguma coisa do tipo, uma coisa bem concreta. Às vezes não, é um sofrimento na alma. Um exemplo, o meu filho pequenininho, meu marido falou assim, o Pedro vai passar o final de semana com a avó dele, lá em Minas Gerais. E assim, meu filho tem 3 anos, eu nunca me separei dele assim. Ele nunca saiu de casa sozinho, pegou a mochilinha dele com a mamadeira e saiu. Para mim foi uma cruz. Assim, eu sou apegada com meu filho, ele é muito pequeno, sou muito grudada com ele. Mas eu não pensei que eu iria sofrer tanto. Eu dormia chorando. E eu pensava, eu cheguei a pensar, eu imaginava que iria acontecer algum acidente no caminho e que eu ia perder meu filho.
Mas eu falava para Jesus, eu falava assim, se acontecer isso, eu vou te amar do mesmo jeito, vou ser muito grata a ti, porque eu vou poder oferecer um sacrifício muito grande, vai ser uma dor muito grande que eu vou poder te oferecer, e eu vou sofrer com muita paciência, vou aceitar como sendo sua vontade. Não fiquei perturbada, assim, pensei isso, mas não perdi minha paz e não dormi por causa disso, fiquei nada disso. Eu chorava porque eu estava com saudade do meu filho e, claro que eu chorei quando eu pensei nisso, que ele poderia morrer. Claro que eu chorei. Lógico, Nossa Senhora chorou muito porque Jesus foi crucificado, porque ele morreu, né? Lógico que ela chorou, mas ela aceitou. Não, aceitar a vontade de Deus não quer dizer assim, eu vou aceitar então que meu filho vai morrer e vou sair cantando alegre e feliz. Não é bem assim. É você ficar em paz e continuar dando glórias a Deus, adorando a vontade dele, mesmo que a sua dor seja imensa. Eu entendo dessa forma, estar em paz, estar feliz, estar constante, né? Você perder a paz seria, então aconteceu isso, eu perdi meu filho, eu não quero mais saber de Deus, eu vou me revoltar com Deus, vou não quero mais saber disso, esse dom da divina vontade acabou com a minha vida. Tipo assim, não, eu olho para o céu. Meus olhos estão sempre fixos no céu. Então, tudo que acontecer aqui para mim são etapas, são coisas que precisavam acontecer. Por piores que sejam, aos olhos humanos. Se meu filho morresse, eu sabia que ele ia estar no céu. E ia estar tranquilo. Eu ia sofrer, ia chorar com saudade dele, mas meus olhos iam continuar no céu. Essa é a constância. Não ia perder minha paz, não ia perder minha esperança, não ia perder minha fé, não ia perder meu amor por Deus. Ia continuar adorando, louvando do mesmo jeito que eu louvo hoje. E ela falou sobre... A Aline falou assim que ela, Aline, entendia os conteúdos do livro do céu, que Jesus falou sobre o Brasil ser um celeiro, a terra de Santa Cruz, de receber esse dom, que os filhos da divina vontade aqui serão muito grandes. E eu entendo isso como... Por que a gente entende dessa forma? Por causa da nossa humildade. Por que a Aline recebe esse entendimento tão puro, tão iluminado que ela recebe? Por causa da humildade dela. E a humildade, eu entendo a humildade, não é a pessoa ser, é coitadinha, não. Não é nesse sentido. Eu entendi muito bem a humildade no sentido espiritual. É você atribuir tudo a Deus. Você subjugar sua razão, sua inteligência e atribuir tudo a Deus. Você reconhecer que você é um nada e Deus é tudo. Então, quando você descobre que você não é nada e Deus é tudo, você não tem mais... você não vai pensar mais com a sua mente pequena. Porque se você ler o livro do céu com uma mente pequena, tentando fazer dele um estudo e tentando ali achar um erro e tentando chegar com aquele pensamento de invalidar o que está ali. Será que tem alguma coisa? Porque a Luísa ainda não foi canonizada. E ficar com aquela insegurança e tentando achar ali algum erro de doutrina, algum erro de... alguma heresia, alguma palavrinha. Aí você vai estar usando sua inteligência, sua ignorância, na verdade. E aí você não vai receber mesmo o dom. Você não vai entender as luzes. Se você não se deixar conduzir pelo Espírito, é o Espírito que tem que te guiar. Você tem que subjugar a sua inteligência e ler o livro do céu com a alma. Não é com a sua mente pequena e não se agarrar a sua razão. Você tem que esvaziar sua mente dos seus conceitos. Eu, assim, não tinha muitos conceitos e doutrinas ainda, não sou nada, assim, educada
e doutrinada na igreja, eu não tinha muito conhecimento, então para mim não foi tão difícil assim, porque eu não tinha muita carga já de conhecimento. Eu tinha começado a minha vida espiritual há pouco tempo, então não tinha muita coisa na minha mente para tirar. Tinha certas coisas, mas nem muitas, então não foi muito. Mas assim, alguma pessoa que vai ouvir essa meditação minha vai falar. Pode ser que seja uma pessoa que já está há muitos anos na igreja, já leu todos os livros, já leu a Bíblia inteira, então vai ter que esvaziar mais ainda. Aí é mais complicado. Mas é só se entregar. É Jesus que está falando. Se você colocar isso na sua cabeça, você entender, é Jesus que está falando. E eu te garanto, não tenho nenhuma dúvida, que é Ele que falou tudo, tudo, tudo. Se Ele está falando, eu acredito em tudo, tudo, sem tirar nem colocar nenhuma vírgula. Porque Ele que é o dono do conhecimento da sabedoria. Ele é a sabedoria encarnada. Quem sou eu para questionar alguma palavra que está ali? Eu tenho certeza absoluta. Então, se a gente não ler o livro do céu com essa certeza, não vai funcionar. Não vai ter a iluminação, o efeito. E eu posso garantir que é Jesus. Por causa do fruto que Ele fez na minha alma. Eu sei muito bem o que eu era antes do livro do céu e o que eu sou agora. Ainda estou me conhecendo, ainda não me conheço completamente. Mas eu sei muito bem que eu já tenho muita coisa para mostrar de diferença do que eu era antes e o que eu sou agora. E ela também falou que a alma que sai da aprovação, dos testes, torna-se humilde e pura. E eu vejo assim, cada vez que eu passo por um teste, eu saio melhor. Nunca é pior, eu nunca retorno. Eu sempre estou subindo, são degraus. Sempre vai ter teste. E cada teste que eu passei, eu fui subindo um degrau. Eu me lembro muito bem dos primeiros testes, como eu fiquei perturbada, como eu chorava, como eu me desesperava. A Aline bem sabe, no início eu mandava mensagem para ela, chorava, passava o dia chorando. Acho que o primeiro teste que eu tive foi uma desconfiança que eu tive do meu esposo, que acabou que era um engano, não tinha nada a ver. E eu já comecei a pensar que eu ia perder meu esposo, que eu teria que me separar dele. E eu me desabei pronto. Chorei o dia inteiro. A Aline falando comigo e acabou que não era nada do que eu estava pensando. Eu fiz uma tempestade num pingo d'água, um tsunami num pingo d'água. E era um teste. E eu não passei. Eu fiquei apavorada só de pensar. Eu vi, Jesus me mostrou totalmente o apego que eu tinha com meu esposo, com a minha família. Que se minha família acabasse, minha vida estava acabada. Claro que Jesus não quer que acabe a família, mas Ele quer te testar. Se seu esposo morrer, você vai me amar do mesmo jeito, sabendo que eu que sou o dono da vida dele e que eu que tenho poder sobre a vida dele, você vai me amar? Ele faz esses testes. E aí, se seu filho morrer, sabendo que eu poderia ter salvado a vida dele, você vai me amar do mesmo jeito? Aí ele vai te testando todos os dias. E hoje eu falo com todas as letras, eu amo. Pode levar todo mundo. Eu não vou deixar de te amar. Eu sei, eu conheço, eu sei para onde eles vão. Eu sei que aqui não é o fim. É isso que é desapegar do mundo. É você saber, minha mãe vai morrer. Sim, sua mãe vai morrer, todo mundo vai morrer. E a gente vai estar lá no céu com Jesus. Essa terra aqui não é uma passagem. Isso que a gente tem que entender claramente. E passei por outros testes, assim, e hoje eu vejo que quando chega um teste para mim, eu já fico bem mais tranquila. Nem todos eu sei responder sozinha. Nem todos eu sei qual é a vontade de Deus. E eu usando da arma mais eficaz que tem para fazer a vontade de Deus, que eu agradeço tanto a Jesus por essa arma, obediência. Eu vou e falo com a Aline. Aline, aconteceu isso, me ajuda. Eu preciso de uma ajuda para você me ajudar a decidir nessa questão. Aí ela fala, faz isso. E eu na hora nem penso. Se você está falando, é Jesus que está falando. Eu vou fazer desse jeito. E aí a paz reina. Tudo acontece como Deus queria.
Às vezes eu tenho uma inspiração para fazer uma coisa boa, mas eu penso assim, será que é isso a vontade de Deus? Ou é uma coisa minha? Ou é uma vontade minha? Porque nem para fazer coisa boa, Senhor, eu quero fazer a minha vontade. Eu quero fazer só a tua. E aí eu vou, às vezes eu não sei, às vezes eu não tenho aquela certeza na minha alma. Como eu estou começando, eu falo, Aline, eu pensei de fazer isso. E aí, você acha que eu faço? Sim, faz. Aí eu faço. Se ela falar não, não faz, eu não faço. E é assim que eu vivo. E vivo muito, muito, muito feliz. Aí ela fala aqui que a alma que sai da provação faz tornando humilde e pura, realmente, cada dia que passa. Alegra-se continuamente em Deus. Ah, eu vivo rindo. Claro que tem os momentos que às vezes Jesus está me testando, acho que ele retira um pouco da graça dele. E eu me sinto às vezes mais triste, ou às vezes é ele que quer estar triste, que está sofrendo muito, mas na maioria das vezes eu estou feliz. Mesmo em meio às provações, aos problemas do dia a dia, a gente sempre vai ter problemas, sofrimento. Como ela disse, o sofrimento, Santa Faustina disse, o sofrimento que Jesus falou para ela, o sofrimento é a prova de que eu estou com você. Sempre vai ter sofrimentos, pequenos, grandes. E eu me alegro até nisso, porque se não estiver sofrendo, é porque ele não tá, tem alguma coisa errada. Tem alegrias, tem muitas graças que eu recebo. Também não é só cruzes. Ele cuida muito bem de tudo da minha vida. E alegria sempre. A alegria de rir sozinha. A alegria mesmo. De estar querendo cantar o dia inteiro, conversar o dia inteiro, falar que ama o dia inteiro. E a Aline falou no final ela falou sobre os pássaros. Eu também essa semana fui brincar com meus filhos na árvore, tinha um monte de pássaros. E parece que eles começaram a chegar e eu comecei a cantar e, e cantar uma música, nem lembro mais que música, e eles cantavam, parece que eles cantavam junto comigo. E ela disse sobre isso, assim, que antes eu era assim, eu comecei a minha vida de oração, eu tinha horários pré-fixados para rezar, tinha as orações pré-fixadas para rezar. E se eu não rezasse, eu ficava perturbadíssima. Porque eu tinha aquela hora. Mas Deus não tem hora, Deus não tem agenda, Ele te quer o dia inteiro. Então, eu faço minhas orações de manhã, como a Aline falou para eu fazer tudo já de manhã, foi a melhor coisa que eu fiz, porque aí o restante do dia eu tenho meus trabalhos para fazer, como mãe, como esposa, como funcionária, eu faço minhas coisas. E nos tempos que eu tenho, eu vou ler, quando eu não estou fazendo meu trabalho, eu vou ler o livro do céu, vou meditar, vou louvar a Deus. E em todo momento, eu não preciso marcar a hora, agora é a hora do louvor. Não, eu estou na rua, olho para o céu, louvo a Deus, eu te amo, Senhor, nesse céu maravilhoso que está aqui. Eu tô dirigindo, aparece o pôr do sol na minha frente, eu começo a falar com Jesus e amar Jesus naquele sol e dar glórias e louvores a Ele naquele sol tão lindo que está se pondo. Eu louvo a Ele no canto dos pássaros. Todo momento eu estou brincando com meus filhos, eu estou adorando ao menino Jesus. Então não tem hora para louvar. É uma vida muito tranquila, muito em paz, muito. É a liberdade dos filhos de Deus. Essa é a palavra. É a liberdade dos filhos de Deus. Eu estou na casa do meu Pai. Eu não estou na casa de um Senhor que me escraviza, não. É meu Pai. Eu sou filha dele. Eu amo meu Pai. Eu faço tudo por ele. Tudo. Eu obedeço às regras da casa. Eu não ofendo meu Pai jamais. E eu amo meu Pai o dia inteiro. Eu estou na casa dele, eu respeito a casa dele, eu respeito as coisas dele, eu louvo as coisas dele, eu sou grata por tudo que ele me dá. Mas eu vivo livre, não é assim um regime de prisão, de escravidão, de hora marcada. Não, a gente brinca, a gente conversa, a gente ri, a gente canta, a gente se ama, a gente demonstra o nosso amor, a gente trabalha. Porque toda casa tem um trabalho, na casa do Senhor também. Eu trabalho para Ele, trabalho para o meu Pai, eu não trabalho para ninguém aqui da terra. Essa é a liberdade que eu vivo. E se alguém me contraria, me humilha, eu
levo aquilo como um instrumento de Deus para me santificar, para me melhorar a cada dia. Eu não fico com raiva da pessoa. Ah, fulano me humilhou, me olhou de cara feia. Obrigada, Senhor, por ter me corrigido. Porque você está fazendo... Eu agradeço, porque a melhor forma para eu me santificar é no sofrimento. E eu ofereço esse sofrimento ao Senhor, e a cada dia eu estou evoluindo. Aí ela falou que o próprio Deus purifica a alma e convive com ela. O Deus convive com a alma, e ela diz que fala com o Senhor sem se expressar através do sentido, sem avisar. Eu entendi essa parte, que ela começou a conviver com o Senhor no intelecto, sem os sentidos que eu entendo é a visão e a audição. Ela não vê Jesus, ela não ouve Jesus com o ouvido da alma, nem com o ouvido do corpo, com a audição normal que a gente conhece, e nem vê com os olhos que a gente conhece. Ela sabe que ele está aqui, ela sente a presença dele, mas de uma forma que não é com os sentidos do corpo, com a audição, com a visão, com o cheiro. Você não sente o cheiro de Jesus, você não escuta a voz de Jesus, você não vê Jesus com seus olhos, mas você sabe exatamente que ele está aqui. É um sentido diferente. Aí eu até vi o diário o livro da Santa Teresa de Jesus, a Castelo Interior Moradas. Ela fala sobre, no capítulo 8, como Deus se comunica à alma por visão intelectual, que é a que Santa Faustina estava falando, da visão intelectual. Ela fala assim: acontece que, estando a alma descuidada de que há de receber tal favor, essa graça de se unir ao Senhor de modo intelectual, não imaginando sequer merecê-lo, sente Jesus Cristo, nosso Senhor, junto de si. Não o vê com os olhos do corpo, nem com os olhos da alma. É o que chamam visão intelectual. Não sei por que motivo. Ela está falando isso, a Santa Teresa. Ela fala: vi uma pessoa muito aflita, a quem Deus fez esta graça, com outras de que falarei adiante. A princípio, não podia entender o que era aquilo, nada enxergava, mas tinha tanta certeza de ser Jesus Cristo, nosso Senhor, quem lhe manifestava daquele modo, que não podia duvidar da realidade da visão. Pelos grandes efeitos que em si experimentava, entendia que era de origem divina aquele fenômeno, contudo andava com medo. Jamais ouvira falar de visão intelectual, nem imaginava tal coisa, mas compreendia com muita clareza estar presente aquele Senhor que lhe havia falado da forma acima relatada. Até receber esta mercê de que estou tratando, ela não sabia quem lhe falava, apenas entendia as palavras. Aí ela foi num confessor e ele falou para ela: se não vês coisa alguma, como sabes que é nosso Senhor? Dize-me como é o seu rosto. Ela respondeu que ignorava. Não lhe via as feições, nem era capaz de dar qualquer outra informação. Só sabia que era ele quem lhe falava e não era ilusão. E é exatamente essa percepção que eu tenho de que Jesus está aqui. Eu não vejo o rosto dele, eu não ouço a voz dele, uma voz humana aqui, masculina no meu ouvido. Eu não sinto o cheiro, não ouço a respiração dele, não, com os meus sentidos do meu corpo, visão, audição, tato, eu não sinto. Mas eu tenho certeza absoluta que ele está comigo o tempo todo. É uma coisa que não tem como explicar com palavras. É na alma. É difícil explicar. Nem a Santa Teresa conseguiu explicar esse fenômeno. Mas é uma certeza que a alma tem, de que ele está aqui. E eu tenho certeza absoluta que ele está. E ela fala que essa união é a mais perfeita. Essa união intelectual é a mais perfeita. E a Aline disse sobre a inspiração, né, para fazer as coisas. Quando você tem a inspiração para fazer alguma coisa,
Eu já falei que eu sigo a obediência às vezes eu sinto que Jesus não quer que eu faça aquilo. Ele dá um sinal. Quando a gente está em união com ele, é muito sensível os sinais e a gente percebe. Jesus não quer que eu faça isso. Alguma coisa dá errado ou você sente aquele desânimo, difícil até explicar. Mas ele conduz tudo no seu dia. Essa semana eu tive uma aprovação eu fiquei muito ansiosa. Eu acho que ele estava querendo me mostrar que ele que conduzia meu dia, que não adiantava ficar fazendo meus planos no caderno. Eu fiz tantos planos, tanta coisa que eu tinha para fazer e acabei ficando ansiosa, gastando muito tempo pensando naquilo que eu tinha para fazer e às vezes acontecia, muitas vezes de não conseguir concluir e estava ficando muito, muito ansiosa com isso. Aí, esses dias eu tenho sentido muito que ele tem derramado graças em mim, está purificando minha alma. Eu sinto isso. E aí, depois disso, eu deixei de ficar anotando assim. Claro que algumas coisas eu anoto, que eu tenho que lembrar, alguma coisa de trabalho e tudo. E larguei, desapeguei dessa agenda, desse negócio, que estava me escravizando, né? Que estava me deixando ansiosa e fazendo eu perder meu tempo. E até deixando de amar Jesus e prestar atenção nele que está aqui comigo. E depois que eu fiz isso, ele me lembra de fazer as coisas. Muita coisa que eu tenho que fazer aparece na minha mente. Eu tenho que fazer isso agora. Aí eu vou lá e faço. Aí se eu não faço naquela hora, ele fica me lembrando constantemente. Vem na minha mente aquela coisa que eu tenho que fazer. E aí eu fico tranquila. Porque eu sei que se não der tempo de fazer o que eu planejei, muitas vezes acontecem imprevistos e você não consegue fazer. E aí você perde a paz. Não é assim. Coloca tudo na mão do Senhor. Ele sabe exatamente o que você precisa fazer. Não vai deixar você se perder nos seus compromissos, que a gente tem vários, né, na vida. E para concluir, eu vou falar sobre o último trecho que Jesus falou para ela, que é a mensagem belíssima do trecho 723 do diário. Quanto maior o pecador, mais tem direito à minha misericórdia. Em cada obra de minhas mãos se confirma a minha misericórdia. E eu confirmo muito essa misericórdia, essa obra do Senhor na minha vida. E ele fala, quanto maior o pecador, mais tem direito à minha misericórdia. Eu era uma pessoa de muito pecado. Eu tinha os 7 pecados capitais. Quase todos eu cometia, fora os mandamentos, os 10 mandamentos. Vários pecados, tinha uma vida muito errada. Assim, pensando na vida inteira, né? Todos os pecados que eu já cometi. E a transformação foi muito grande. A misericórdia agiu muito, muito, muito na minha alma. Uma vez o padre Paulo explicou que misericórdia, porque eu não entendia o significado dessa palavra. Misericórdia é amar uma pessoa inferior a você, que está num patamar abaixo. E é justamente isso, né? Deus amar a criatura, que não é nada, nada, eu sou um zero à esquerda, sou vindo do pó. E Deus é tudo, é o Criador de tudo, Ele que me deu a vida, Ele que é o Rei dos Reis, a Suprema Majestade, e eu sou nada. Existe um abismo entre nós, entre a minha alma e Deus. E esse abismo é preenchido pela misericórdia, pelo amor. Essa frase até do Diário de Santa Faustina, que eu li uma vez e nunca me esqueci, desse abismo que existe entre a alma e Deus, que é preenchido pela misericórdia. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da divina vontade à minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de teus olhos maternais. Eu vou partilhar agora a parte 6 da formação sobre a Santa Faustina. A Aline disse que logo no início ela falou que
pessoal poderia se assustar com esse Jesus que ela apresenta no canal. Não que eu tenha me assustado, mas eu achei muito diferente do que eu conhecia de Jesus. Na verdade, eu não conhecia pelo que era me dito sobre ele. Porque conhecer, eu digo que eu estou conhecendo agora. Mas assim, o que a igreja tinha me mostrado até hoje, desde que eu me entendo por gente, era um Deus muito distante e que eu tinha medo dele. Assim, eu não achava que ele poderia se aproximar tanto de mim, que, como eu falei ontem, eu achava que as pessoas que ele escolhia eram raríssimas, que ele aparecia na frente da pessoa, se apresentava e chamava ela para ser santa. Mas, então, assim, para mim ele sempre seria um Deus muito distante. E eu tinha muito medo de não ser salva, de ir pro inferno e tudo. Eu tinha essa visão de Deus, que ele estava só de lá de cima me observando, doido para ver quando eu errasse, para me castigar. Tipo assim, muito diferente, totalmente diferente do Deus que eu conheço hoje. Que está sempre perto de mim, que faz questão de estar perto da criatura. Eu não sabia disso. Que só no livro do céu que eu descobri isso, que Jesus quer estar no meio das criaturas, que ele tem a mãe dele, ele tem os anjos, ele tem um monte de santo lá no céu, mas ele quer estar no meio das criaturas que estão aqui na terra ainda. Ele gosta de estar com a gente. Então, para mim foi assim incrível essa visão que eu tenho dele hoje, de um Deus que é alegre, que é leve, que é muito simples. Eu achava que ele nem sorria, que ele só ficava... Que a gente tinha que ter muito... É o que ela falou, que a gente tinha que ter uma reverência assim tão grande, um respeito tão grande, que a gente poderia se aproximar para ter uma conversa descontraída, como eu faço hoje, que eu converso com ele sobre tudo. Que não, eu teria sempre que me aproximar dele com orações lindas e prontas. E não, ele quer ouvir o que está lá no meu coração, do jeitinho que eu sou, com a minha oração de criança, que eu não sei fazer. Ele quer ouvir o que eu tenho para falar, do jeito que eu sei falar. E se eu maquiar, ele não gosta. Ele não quer que eu fique maquiando o que eu não sou. Ele falou já para Santa Faustina que a oração que ele mais gosta é quando ela fala na simplicidade, com a palavra dela, que é muito mais bonito para ele do que vários hinos que são compostos para ele na igreja. Aí eu achei isso incrível. Aí eu fico me sentindo livre, em paz, para falar com ele do jeito que eu sou, sem inventar. E ela falando sobre mim, né, que eu tô progredindo. Assim, o que eu tô progredindo, eu acho que eu tenho certeza que se deve a minha... A única coisa que eu não fiz nada demais, eu não sou diferente de ninguém, eu não tenho dom especial, nenhum igual, ele falou que não tem, eu não tenho nada de dom, nada de especial, não sou melhor que ninguém. A única coisa que eu faço é ouvir a voz de Deus. O que ele fala para eu fazer, eu faço. Eu não me oponho. A única coisa que eu faço é garantido para todo mundo que quiser me perguntar o que você faz para você estar entendendo o livro do céu. Ouvir as inspirações de Deus. Se a Aline fala para mim uma coisa, Michele, faz isso, é melhor você fazer assim. Na hora que eu faço. Na hora, pode ser a coisa mais boba do mundo. A coisa mais simples. E aí ele fala, né? Quem é fiel no pouco, ele confiará mais. Isso é a mais pura verdade. Ah, você começa a acordar um pouquinho mais cedo. Acordo. Não é pra você fazer isso. Não faço. Então, assim, eu sou muito... A única coisa que eu faço, e isso também não é meu, porque tudo é graça de Deus, mas eu acho que a única coisa que eu faço de verdade é entregar minha vontade, é não resistir à vontade de Deus. E aí ele vai te moldando. Eu não faço nada. E eu só falei para ele: sim, Senhor, de todo o meu coração, faça-se. Faça o que for preciso na minha alma para eu conseguir te seguir. Para eu ser do jeito que o Senhor quer que eu seja. E eu sempre peço para ele deixar a Nossa Senhora me moldar, me perfumar com as virtudes dela, com a humildade dela, com o amor que ela tinha, para eu amá-lo como ela amava.
para ela me fazer, para eu ser uma pequena Maria, uma pequena mãe de Jesus, uma Maria em miniatura. Eu acho que é importante também a gente estar sempre pedindo isso, né, para deixar se moldar. Aí até a Santa Teresa, eu estava lendo essa parte da união lá intelectual, ela falou o seguinte: não é porque que eu sinto que Jesus está comigo, que está na minha presença, que eu tô com ele aqui vivendo em mim, que eu vou me sentir melhor que outra pessoa. Muito pelo contrário, ela fala assim: quem recebe essa graça, admire e louve sua majestade, dando-lhe particulares graças. Não se trata de favor concedido a todos. Estime muito esse dom, procurando prestar maiores serviços ao Senhor, pois de tantas maneiras experimenta o auxílio divino. Daqui lhe vem não se julgar melhor que os outros. Pelo contrário, acredita ser, entre todas as criaturas da terra, a que menos serve a Deus. Parece-lhe estar mais obrigada do que ninguém. Qualquer falta que comete lhes traspassa as entranhas, não sem grandíssima razão. Então, quem vive a divina vontade tem que estar mais atento em sempre estar servindo ao Senhor, sempre, porque você recebe uma graça muito grande dessa convivência com Ele. E qualquer ofensa que uma alma escolhida faz a Jesus dói muito mais do que um pecado mortal cometido por uma pessoa que está afastada dele. Ele também falou isso para Santa Faustina. Uma mínima ofensa, um mínimo descuido que ele vê que você fez por negligência, por pura culpa sua mesmo, eu não quero fazer, ofende muito mais que um pecado mortal cometido por uma pessoa que está afastada, porque ele está te dando a graça, ele está aí com você, ele está te mostrando o que é para você fazer, ele está mostrando claramente a vontade dele, ele está te guiando, e aí você fala: não quero, isso eu não vou fazer, e resiste. E aí é uma ofensa muito grande, ele fica muito ofendido e magoado. Não sei se é essa palavra, magoado, mas a gente fere muito o coração dele quando a gente não faz a vontade dele. Um simples pedido que ele faz através da Aline, através de outra pessoa, e você fala que não vai fazer. A Aline falou, né, sobre os que eu tinha entendido sobre os méritos de Jesus, ela citou os méritos de Jesus, e aí eu lembrei que ela colocou ontem no grupo um trecho do diário, do livro do céu, falando assim para mim: Michele, confirmando sobre os méritos de Jesus, olha o que ele falou sobre a Virgem Maria. Ele falou: se não tivesse sido a palavra eterna oferecer seus méritos previstos para o futuro Redentor, como eles ofereceu para preservar a Virgem Maria, a Virgem Imaculada, da culpa original, tudo iria se arruinar. Então, ele já, para Deus não tem passado, presente nem futuro, ele já prevendo, a palavra eterna já prevendo os frutos da redenção, aplicou em Nossa Senhora, na Virgem Maria, para retirar a culpa original dela. Aí tem no livro A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos, eu achei o trecho que fala sobre a redenção de Nossa Senhora, que explica essa parte da Imaculada Conceição, que eu achei muito interessante. O livro chama A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos, do padre Francesco Belmonte, ele é exorcista. Maria foi redimida como todos os homens, mas de modo mais elevado e sublime. Pelo batismo, cada um de nós é libertado do pecado original. Maria, ao contrário, foi dele preservada, desde a concepção. Assim como, no plano natural, quem nos preserva ou poupa a um golpe mortal é considerado nosso Salvador, no caso Jesus poupou ela desse golpe mortal, mais do que se nos curasse da ferida produzida por aquele golpe. Assim também, na ordem sobrenatural, Maria, ao ser poupada a infecção do pecado original, foi redimida de modo mais elevado e sublime. Deus a preservou do golpe. Ao invés de colocar essa ferida nela, ele preservou ela dessa ferida. Isto é, de modo perfeitíssimo. Precisamente por isso, o filho sofreu mais pela redenção da mãe do que pela de todos os outros homens juntos. Eu achei isso aqui incrível. O filho sofreu muito mais pela redenção da mãe.
ele teve que alcançar muito mais méritos pela redenção só dela, para preservar ela, do que pelos pecados de todos os outros homens juntos. De fato, a redenção realizou, em relação a Maria, uma tarefa maior do que em relação a todos os outros homens. Maria não foi somente redimida pelo Filho, mas é a primeira de todos os redimidos, e nela a graça salvífica atuou de tal modo profundamente que não permitiu que o pecado ganhasse raízes nela. Jesus, Salvador do mundo, conseguiu a sua mais bela vitória sobre o pecado e sobre o demônio, devastadores do gênero humano, com a Imaculada Conceição de Maria. Uma das explicações, porque o demônio é o inimigo de Maria. Jesus já alcançou a vitória sobre o pecado e sobre o demônio muito antes dele morrer na cruz. Já na concepção da alma dela, ele já teve a vitória sobre o pecado e o demônio. O sentido mais precioso do seu triunfo. O Concílio Vaticano II proclamou que a Igreja admira e exalta em Maria o fruto mais excelso da redenção. Então, assim, a gente consegue compreender o amor que Jesus tem por ela por causa disso também, né? Ela é o fruto mais excelso da redenção. A vitória maior de Jesus é essa, a Imaculada Conceição. Aí ele dá um exemplo de um exorcismo que o demônio falou na hora do exorcismo. Eis como, repetidamente, o demônio exprimiu outras vezes toda a sua desilusão relativamente ao privilégio que Maria teve de ser Imaculada Conceição. Um dia, enquanto eu dizia ao demônio, em nome da nossa Mãe Imaculada, sai deste corpo, ele gritou, é a palavra que odeio mais. Eu arrebati, Imaculada? E ele, sim, é a palavra que ele mais odeia, Imaculada. Uma vez durante a novena da Imaculada, começou a gritar, manda-a embora, manda-a embora, manda-a embora. Nestes dias, todos a nomeiam, todos a invocam, todos dizem o seu nome. Luz demais, luz demais, luz demais. Ele odeia que a gente fale Imaculada. E é por isso que eu gosto de ressaltar uma das orações que Maria mais gosta. Ó Maria concebida sem pecado, falar que ela é concebida sem pecado. Aquela oração que a gente faz, aquela jaculatória. Ela pediu em Fátima, acho que essa oração ela revelou em Fátima. Outra vez ele exclamou, a Imaculada é o meu contrário. A Imaculada é o meu contrário. Noutro exorcismo, enquanto repetíamos algumas vezes a oração, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O demônio disse, para com isso, esta jaculatória é demasiado poderosa contra mim. É isso que eu estava falando. Eu lembro dessa parte. Essa jaculatória é demasiado, muito forte contra o demônio. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. É bom a gente repetir essa oração sempre contra os nossos inimigos, não só o demônio. Nós mesmos, né? Nossa vontade humana. E sobre o que a Aline falou, que Jesus dá essa graça para ela de enviar almas que são parecidas com ela para confirmar que se entendem, almas que se entendem, como a Santa Faustina falou, almas semelhantes que se entendem, que nem precisa falar muita coisa para se entender. Eu me identifico muito com a Aline. A Aline foi me mostrada em um sonho por Jesus, logo no início da minha conversão. Não canso de contar essa história. Eu me interessei pelos escritos da Luísa, fui procurar na internet, não encontrei nada e fiquei apaixonada e não achava de jeito nenhum. E eu coloquei, um dia eu estava dormindo e em sonho apareceu um padre aqui de Brasília no meu sonho, me falando de uma passagem da Bíblia, falando que a fé é provada no fogo, uma passagem bem da divina vontade. A fé é provada no fogo, são testes para você ver se você realmente quer andar com o Senhor. Se te colocares a serviço do Senhor, prepare sua alma para a provação. Começava assim. E o padre falava isso comigo no sonho. E no mesmo sonho me mostrava um grupo de WhatsApp da Divina Vontade, escrito Divina Vontade, em cima, assim, na tela do celular. E quando eu abri quando eu acordei, eu achei um vídeo que a Aline fazia um comentário. Eu fui naquele comentário e achei o número da Aline, entrei em contato com ela e comecei a falar com ela. E eu me identifico muito com ela, assim. Ela me entende, eu entendo o que ela fala. Eu não julgo nada que ela fala, ela não me julga. E a gente se entende.
né? Assim, muito, muito. Nunca vi a Aline, só converso com ela pelo WhatsApp, mas tudo que eu tenho dúvida em relação à minha vida espiritual, eu confio plenamente no que ela fala, confio plenamente que Jesus habita nela e que tudo que ela fala é inspiração de Deus, não é ela que está falando. Por isso que eu acato muito o que ela me fala, tudo que ela fala eu obedeço. E ela falou, a Santa Faustina falou, por que Jesus faz isso? Concede essa graça. Quando a pessoa tem que fazer uma obra muito grande. E qual é a missão da Aline? É divulgar a divina vontade e fazer o cumprimento do Pai Nosso. É uma obra grandiosa, grandiosa. E Jesus faz isso para confirmar que ela está no caminho certo, que é isso mesmo que Ele quer, e que tudo que ela faz, que ela fala, acontece com outras almas. Eu sou a prova disso. Eu leio os escritos que ela traduziu, mesmo sendo no aplicativo do Google Tradutor. Mesmo assim, eu consegui decifrar a mensagem que está escrito lá. Não é uma tradução profissional, a gente aqui no canal sabe disso, não é uma tradução profissional, mas isso não impede de receber o dom, porque eu recebo. Eu não vou, igual ela falou, a gente tá num progresso. E eu não recebi ainda 100%, mas eu vejo que eu estou progredindo, vejo sinais claros disso. E é para provar que o que ela está fazendo está certo. Eu vejo isso na minha alma. Vejo o meu progresso. Não sou melhor que ninguém, como eu já disse. É um dom que eu recebo. É tudo dom de Deus. Eu não sou nada. Deus é tudo. E isso é muito bom. A Aline vê que existem almas que entendem o que ela fala, porque isso dá um ânimo para ela continuar. Porque se ela falasse, todo mundo não entendesse o que ela fala, ninguém entendesse, se não tivesse nenhum fruto do que ela fala, ela ia ficar muito desanimada. Eu imagino que sim, seria uma prova muito grande. E Jesus sabe que nós somos fracos e que a gente precisa disso, né? Como ela falou, a gente fala muito com Jesus, mas também precisa das confirmações, porque a gente fala com Ele, a gente vive com Ele dentro da gente, mas a gente ainda vive na terra. A gente não vê Jesus. Eu não vejo o rosto dele, não falo com ele, não ouço a voz dele, mas com as confirmações que a gente tem, com as luzes que a gente tem, coisas que jamais a gente poderia entender humanamente, a gente tem a confirmação clara de que ele vive em nós. E saber que outras pessoas vivem o mesmo que eu vivo é super importante, super importante. Quando eu vivia sozinha na minha vida de oração, eu tinha sinais de Deus na minha vida, tinha sinais de visitas de Jesus e não sabia o que estava acontecendo. Desperdicei muitas graças, digamos assim. Desperdicei muito tempo questionando o que estava acontecendo, tentando entender o que estava acontecendo, sendo que se eu tivesse outra pessoa que, quando eu encontrei, né, outra pessoa que vivia o que eu vivo, aí, nossa, foi maravilhoso. Aí eu não tenho dúvida nenhuma, porque a pessoa vive o mesmo que eu vivo. E a Aline falou sobre quando Jesus retira a graça. Eu lembro de um trecho do livro do Céu no volume 2, que ele falou sobre o contraste, que ele precisava mostrar para a alma o contraste, que é como se fosse como o doce e o amargo. Quando uma pessoa só conhece o doce, só o doce, ela nunca viu amargo na vida, ela nunca vai saber o que é amargo. Ela não vai saber distinguir. Ele fala isso no livro do Céu, no volume 2. Então, ele precisa de vez em quando mostrar, olha, existe esse amargo também, come pra você ver. Aí você come, nossa, horrível, não quero esse amargo, não. Aí você vai ficar doida pelo doce. Ele fala isso, aí você vai querer ardentemente o doce. Não, por favor, eu quero doce, eu não gosto desse, é horrível. Aí você come o doce. Aí você come o doce e já está acostumada com o doce. Aí ele vem com o amargo de novo, para você desejar aquele doce mais. E aí você vai crescendo.
com esse doce e amargo, ele falou, aí ele fala para Luísa, ó, ele estava falando para ela, eu preciso te mostrar o doce e o amargo para você entender o que é ficar sem mim, o que é se perturbar, para você ver como é doce estar comigo.